Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Hoje nós vamos estudar a mensagem de número 45, titulada O Anjo da Saúde. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa querida Rondelli. Querido amigo Jesus, nosso Mestre, amor de nossas vidas, gratidão, Senhor, pela tua paciência para conosco, pelo teu amor de nos esperar, de nos dar a oportunidade do trabalho, na tua casa, do aprendizado, do estudo, mas principalmente de tu ter paciência para conosco. Envolve, Jesus amado, todos nós, para que nós possamos estar receptivos para aprender um pouco mais, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, para que nós possamos fazer essa mudança, renovando este homem velho e colocando um homem novo, com as virtudes que ainda precisamos conquistar. Envolve a nossa irmã que irá conduzir o nosso estudo da noite de hoje. Envolve os nossos irmãos que ainda estão a caminho e aqueles que hoje, por qualquer motivo, não poderão comparecer. Obrigado, Jesus amado, por tudo que tu nos deste, por tudo que tu nos dás. Que assim seja. Obrigada, minha querida amiga Rondelli. Então vamos trabalhar, vamos estudar. O anjo da saúde. Angustiado, o homem enfermo, doente, invocou a proteção do Cristo e clamou em lágrimas copiosas, mas muitas lágrimas. Senhor, ampara-me o coração desalentado no círculo das provas. Esgotaram-se-me os recursos para a resistência. Não posso mais. Minhas noites são prolongadas vigílias, repletas de dor, e meus dias constituem longas horas de aflição permanente. A dor lacera minhas carnes e desarticula meus ossos. Compadece-te, Senhor meu. Desce um raio de tua divina luz que me restaure a força física e me reerga o coração humilhado. Desiludido de todos os processos de cura mobilizados na terra, volto-me para o céu, esperando-te a inesgotável misericórdia. Ajuda-me, pastor do bem, vê os meus sofrimentos e auxilia-me. De joelhos e braços abertos, o peregrino soluçava, contemplando o firmamento. Não, peregrino é porque todos nós, o peregrino é aquele que passa, né? É o que está peregrinando, né? É o que está passando. E todos nós somos peregrinos, porque nós não estamos na nossa casa, né? Nós estamos peregrinando nessa existência para voltar para a nossa verdadeira casa. Ouviu Jesus a oração e enviou-lhe o anjo da saúde, que desceu, bondoso e prestativo, surgindo aos olhos deslumbrados do infeliz enfermo. Em êxtase, o doente fitou o mensageiro e suplicou: emissário do médico divino, lava-me as feridas dolorosas,
Levanta-me o espírito abatido. Há muitos anos sou um miserável sofredor, embora a minha confiança no Pai de infinita bondade, de corpo chagado e apodrecido, sinto que a esperança e a crença desertaram de minha alma. Socorre-me, por piedade, caridoso emissário do céu. O gênio tutelar afagou-lhe a fronte compassivo e exclamou: meu amigo, põe a consciência nos lábios em oração e responde-me. Olha que interessante. Porque ele não está só a reclamar, a falar da dor, falar do sofrimento. Ele diz agora: põe a consciência nos lábios que estão orando. Nos lábios em oração e responde-me. Tens vivido de acordo com a vontade de Deus, fugindo aos caprichos do coração, aos caprichos do sentimento? Primeira pergunta. Viver-te até agora, amando o Senhor Supremo, acima de todas as coisas, e querendo ao próximo como a ti mesmo? Dedicar-te teu corpo e tuas faculdades à execução das divinas leis? A gente já ia parar por aqui mesmo, né? Essas perguntas para a gente, né? Presa do antigo hábito de fugir à verdade, o homem quis proferir qualquer frase tendente, né, a desculpar-se. Entretanto, que é isso que nós temos. Quando nós ouvirmos uma crítica, ao invés de nos desculparmos ou justificar, que possamos fazer uma autoavaliação para ver se ela realmente não nos cabe, né? Entretanto, a presença do emissário sublime empolgava-lhe o ser e não conseguia furtar-se ao império absoluto da consciência. Dominado pela realidade, respondeu em soluços: não, ainda não servi às leis do Senhor como deveria. Contudo, anjo bom, compadece-te de mim. A enfermidade consome os meus dias, o sofrimento devora-me. O enviado pousou a destra, né, a mão na fronte do mísero, como se tentasse arrancar-lhe a verdade do fundo do coração, e o enviado interrogou: estarás, porém, disposto a esquecer de imediato o pretérito criminoso, né, o passado criminoso? Desculparás fraternalmente, sem qualquer sombra de hesitação, a todos aqueles que te desejam mal? Auxiliarás o inimigo? O enfermo dirigiu ao preposto celeste um olhar de terrível angústia, e porque nada respondesse, o mensageiro continuou interrogando: perdoarás sempre, esquecendo ingratidões, injúrias e pedradas? Recomendarás aos teus adversários a bênção do Todo-Poderoso, reconhecendo que eles são mais infelizes que tu mesmo, pela ignorância que testemunham? Exercerás a piedade, beneficiando as mãos que te ferem, e esquecerás, né? Olvidarás, sem esforço, a boca que calunia? Compelido, né, empurrado ali pelas forças insofreáveis da consciência. Por isso que ele diz: coloca a tua consciência na boca que está orando, né? Compelido pelas forças insofreáveis da consciência, o enfermo respondeu sem trair a verdade, né? Tantas indagações, né? Respondeu o enfermo: infelizmente, ainda não posso. Indagou o emissário afável e benevolente: não emitirás pensamentos desarmônicos ante a felicidade do próximo. Partilharás a alegria do vizinho e a prosperidade do amigo,
como se te pertencessem também. Ajudarás ao irmão, porque às vezes a gente é muito amigo na hora da desgraça do outro, né? Amigo assim, né? Se compadece, liga, mas quando a pessoa está prosperando, a gente fica com raiva, né? Quando o amigo prospera, a gente fica com raiva. Por isso é que ele faz essa pergunta aqui, né? Partilharás a alegria do vizinho e a prosperidade do amigo, como se te pertencessem também? O vizinho compra um carro novo e você fica só de olho. O que anda fazendo, né? Para estar de carro. Não é verdade? A gente sente raiva, imagina, né? Ajudarás ao irmão mais feliz na consolidação da aventura, né? Da alegria que lhe coroa a existência? Ajudarás ao irmão mais feliz. Olha que observações. Porque às vezes a gente só se predispõe a ajudar quem está na dor. Mas a gente não se alegra com a alegria do outro. E se a pessoa está muito feliz, a gente diz assim, cuidado, viu? Que depois da alegria vem a tristeza. Que absurdo, né? Olha como Humberto nos convida aqui a pensar de outra forma. O mendigo da saúde recordou suas lutas interiores, junto daqueles que lhe pareciam mais venturosos, e respondeu, sincero, não posso ainda. Prosseguiu afetuosamente o interlocutor. Terás bastante disposição para manter viva a própria esperança? Compreendendo a paciência de Deus que nos aguarda a iluminação há milênios incontáveis, decidiste-ás a esperar, sem revolta, o entendimento dos teus irmãos de luta por alguns anos? Saberás calar a desesperação a fim de auxiliar em nome do Pai Altíssimo, mobilizando as forças que te foram confiadas? O desventurado suspirou e disse com tristeza, ainda não é possível proceder assim. Após intervalo mais longo, o anjo voltou a interrogar. Cultivarás o silêncio quando a leviandade e a calúnia espalharem palavras loucas em torno de teu coração? Porque às vezes você está assim num ambiente, né, em sociedade, às vezes em casa, às vezes numa festa, às vezes numa lanchonete, em um local que você está ali com um grupo, aí alguém começa a levantar temas levianos, né? Ou falar mal de alguém. Aí ele pergunta assim, cultivarás o silêncio quando a leviandade e a calúnia espalharem palavras loucas em torno de teu coração? Então, ao invés, ele convida aqui de você participar dessas calúnias e dessa conversa desagradável, fique em silêncio. Ele faz pergunta, vai ficar em silêncio? Defenderás a saúde, evitando as reações invisíveis de pessoas que poderias ofender com as falsas e delituosas apreciações verbais? Porque quando você agride, grita, que você entra nesse nível de discussão, tu acaba com o corpo nesse momento. O nosso corpo, ele é todo interligado, todo. Nós temos neurônios que interligam todo o nosso corpo, da pontinha do pé até o último fio do cabelo. Então, tudo que eu penso, a energia do pensamento, ela vai atuar sobre todo o meu organismo. Todo o meu organismo. Por isso que quando a gente tem qualquer coisa assim, uma emoção muito forte, depois a gente sente, né, no corpo, a gente fica com o corpo dolorido, isso. Né? Uma coisa diferente do corpo, né? O nosso sistema nervoso, né? Sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado, não tem como. Então tudo a gente sente, até uma dor na mão, uma dor no cotovelo, uma dor no pé. Quase sempre, gente, é fundo emocional. Quantas enfermidades nós não adquirimos por fundo emocional? Às vezes a pessoa faz exercício, faz controle alimentar, então se preocupa muito com essa parte material, mas esquece da parte emocional, que vai interferir tanto quanto e vai fazer um estrago tanto quanto. Entendeu?
Então, quando a gente grita, que a gente berra, que a gente entra naquele grau de estresse, se nós pudéssemos naquele momento entrar numa tomografia computadorizada, a gente ia ver o estrago que estava no nosso organismo. Da mesma forma, quando a gente está em posse do amor, em posse do auxílio, da assistência, da paciência, a gente também libera, mas já são o quê? Já são hormônios que nos fazem bem. Energia que nos faz bem. Exclamou mais uma vez o infortunado: ainda não sigo semelhante caminho. Continuava o mensageiro: poderás viver no legítimo respeito à natureza, conservando o teu vaso carnal de manifestações na sublime posição de equilíbrio, através de temperança e cumprindo com a fidelidade o programa de serviço em benefício de ti mesmo e dos semelhantes? Experimentas o prazer de ser útil, sinceramente despreocupado das atitudes alheias, de gratidão ou recompensa? Quantas vezes nós fazemos já esperando a recompensa, o reconhecimento ou o aplauso? Murmurou interpelado em tom angustioso: ainda não. O emissário envolveu o infeliz num olhar de compaixão infinita e acrescentou: oh, meu amigo, ainda é cedo para deprecares. Ainda é cedo para deprecares o socorro dos mensageiros de saúde. Solicitar, né? Se ainda não sabes viver, perdoar, esperar, compreender, ajudar e servir de acordo com a vontade do Altíssimo, ainda lutarás com a enfermidade por muito tempo. Por enquanto, não peças vantagens que não saberias receber. Roga ao Senhor te conceda a energia necessária para que te afeiçoes à lei do equilíbrio e às exigências da reflexão. O que o emissário aqui está dizendo? Esse senhor reclama que ele está muito doente, passa a noite acordado e sente muitas dores. Pediu a Deus. Veio o emissário, anjo é emissário, né? Veio o emissário em nome de Jesus e começou a fazer várias indagações de comportamento. Porque, na verdade, é aquilo que a gente tem aprendido em Espiritismo. O Espiritismo, ele não veio para curar corpo. Curar corpo é enxugar gelo. O Espiritismo veio para curar a alma. Aí você vai dizer: mas tia, Jesus curou. Curou para que o identificasse como o Messias. Ele estava cumprindo, ele disse: eu vim para cumprir a lei. Ele estava cumprindo o que estava escrito no Antigo Testamento relacionado à vinda do Messias. Então ele fez tudo como os profetas escreveram, para que pudesse o identificar. Então era para isso, não era para salvar a vida de ninguém, porque por mais que ele tenha levantado Lázaro do sepulcro, Lázaro morreu. Todas aquelas curas que Jesus fez, aquelas pessoas morreram. Então isso era um recurso para que pudessem identificar Jesus como o Messias. E muitos daqueles que Jesus curou faziam parte do processo e reencarnaram para isso. Reencarnaram, trouxeram uma enfermidade para que ao encontrar com Jesus curassem. Não era nem processos expiatórios. A gente percebe que algumas curas de Jesus ele realizava, ou seja, são aquelas enfermidades que a pessoa adquire numa existência pelo mau uso, pela falta de cuidado com o corpo. E aí Jesus curava e dizia assim, ó: vá, não tornes a pecar, não tornes a errar, para que não te aconteça algo pior. Quantas vezes a gente faz uma cirurgia de uma enfermidade e essa enfermidade volta? Quantas pessoas fazem a cirurgia do câncer, ele cura, a pessoa vai e abre câncer em outro local? Por isso que o anjo está aqui advertindo, é necessário que haja uma mudança íntima. Se não houver, a gente vai continuar adoecendo o corpo.
Então, gente, é uma questão realmente de mudança íntima. Então, Jesus assim o fez para que pudesse realmente identificá-lo na condição do Messias. Mas ele dizia, ele curava algumas pessoas, vá, não tornes a pecar para que não te aconteça algo pior. Então, nós temos realmente a enfermidade por um processo expiatório, normalmente são aquelas enfermidades que surgem logo na infância ou na adolescência, ou logo na primeira fase adulta, e aquilo te acompanha uma existência inteira. Quase sempre isso são expiações. Ou aquele caso que você não bebe, não fuma, tem uma alimentação saudável, faz exercício físico e me aparece uma enfermidade daquelas assim de quem deveria estar tendo atitudes aí totalmente errôneas. Então, isso é um processo expiatório, ou seja, não tem nada nessa existência que justifique. Mas, às vezes, a gente tem uma alimentação adequada, realizamos exercícios físicos, mas em compensação temos um pensamento totalmente adoecido, comportamentos muito agressivos. Então isso acaba realmente adoecendo o corpo. Então é um conjunto. Eu preciso cuidar do uniforme? Preciso, mas eu também preciso educar a mente. Já é comprovado, as pessoas que fazem o bem, as pessoas que cultivam bem, as pessoas que realizam bem, elas têm muito mais saúde. Por quê? Porque o movimento do amor, o movimento do bem, isso faz muito bem. Então, todas as lições que o nosso Senhor Jesus nos ensinou e ainda nos ensina, é para que possamos ter um caminho de felicidade, inclusive de saúde. Ainda é cedo para deprecares o socorro dos mensageiros da saúde. Se ainda não sabes viver, se não sabes perdoar, se não sabes esperar, se não sabes compreender e se não sabes ajudar e servir de acordo com a vontade do Altíssimo, ainda lutarás com a enfermidade. Então, como se dissesse assim, não queres ter enfermidade? Então, vive, perdoa, sabe esperar, sabe compreender, sabe ajudar, sabe servir, sabe estar de acordo com a vontade do Pai. Eu estava fazendo uma prece, intercessão por um familiar, e ela com problema ocular. E o amigo espiritual disse assim, diga a ela que ela concentra toda a raiva dela nos olhos. Então ela não fala, ela não expressa, mas ela concentra toda a raiva dela nos olhos. Por isso que os olhos estão adoecendo. Eu, obviamente, passei o recado, né? Mas como é que eu vou fazer? Eu digo, não sei, mas concentre em outro lugar. Então não tenha raiva. Porque aonde você concentrar vai adoecer. Às vezes é melhor falar, às vezes é melhor falar. Falar do que está te doendo. Falar do que você está sentindo. Obviamente que saber falar também, né? Não é agredir o outro, é falar, né? Por enquanto, não peças vantagens que não saberias receber. Eu estou relendo que é para a gente fixar bem, tá? Roga ao Senhor te conceda a energia necessária para que te afeiçoes a lei do equilíbrio e as exigências da reflexão. Então, ao invés de você estar pedindo a cura, que você ainda não pode ter, porque o que acontece? Se Jesus der a cura a ele, daqui a pouco o que vai acontecer de novo? Vai descer de novo. Por isso que eu digo que é enxugar gelo. Ao invés de fazer isso, roga ao Senhor te conceda a energia necessária para que te afeiçoes à lei do equilíbrio. Então, a gente deveria realmente solicitar do Pai que nos dê força para passar pelas dificuldades, nos dê força para a convivência do dia a dia. Isso sim deveria fazer parte da nossa oração. A cura, eu me lembro uma vez também, eu fazendo uma visita fraterna, e o amigo espiritual disse assim para a esposa, mas obviamente que ela não soube que era o amigo espiritual, né? Mas ele disse assim, ela disse, ele vai curar. Aí o amigo espiritual na hora respondeu, a cura dele é a enfermidade. Porque é a cura da alma. A cura da alma dele
é a enfermidade. O corpo é perecível, a alma é imortal, porque ela teve começo, logo ela não pode ser eterna. Eterno só Deus. Imortal. Em seguida, o emissário endereçou-lhe carinhoso gesto de adeus. O infeliz, entretanto, buscando retê-lo, exclamou em soluços: "Oh, enviado do céu, confiarei em Jesus." O anjo contemplou-o bondoso e respondeu ternamente: "Sim, eu sei. Isto, porém, não basta. É necessário que Jesus também possa confiar em ti." E afastou-se para dar conta de sua missão nas esferas mais altas. O que é Jesus confiar nele? Ele fazer a parte dele. Se adequar à lei do equilíbrio. Se adequar à lei do equilíbrio. Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que começar a pensar quando se fala de saúde. E eu digo assim, eu particularmente, eu tive uma experiência que foi assim muito... Eu gosto das experiências que o nosso anjo da guarda nos faz passar, elas acabam marcando muito na minha vida. Que foi quando eu tive a primeira crise no nervo ciático. Meu nervo ciático inteiro inflamou. Eu passei 30 dias sem conseguir nem ficar sentado e nem andar, de tanta dor. E haja anti-inflamatório, né? Eu me lembro que eu comia, fazia minhas refeições deitada. E quem cuidava, mãinha, né? Mamãe, o ser maravilhoso é mãe, né? Cuida da gente com tanto carinho, né? E ela ali cuidando dessa filha. E quando eu comecei foram exatamente 30 dias. E assim que eu fui voltando, obviamente, com muita cautela, fazendo fisioterapia, água quente, eu tive que voltar ao trabalho. E lá no trabalho, como a gente era gerente, administrava ali um grupo, né, de pessoas, e eu tive que aprender a mudar até o tom da voz. Porque se eu alterasse um pouquinho o tom da voz, ele pensava que eu dava um pinote. E se eu tivesse qualquer contrariedade que eu não soubesse administrar aquilo, ele voltava a doer. E doía muito a perna, me lembro que era a perna esquerda. Nossa, como doía. Então foi um tratamento longo, mas que me mostrou na prática, que as nossas atitudes interferem de forma direta, não é indireta não, é direta no nosso organismo. Então, eu tive uma resposta imediata, que foi a inflamação do ciático. Mas quantas enfermidades nós vamos construindo e quando ela estoura, ela já está num tamanho bem feio. Quantas úlceras, quantos aneurismas, quantos câncer, por conta dos nossos comportamentos emocionais. Foi bom, gente? Deu para aprender? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Todos nós somos peregrinos, porque nós não estamos na nossa casa, né? Nós estamos peregrinando nessa existência para voltar para a nossa verdadeira casa. Quando nós ouvirmos uma crítica, ao invés de nos desculparmos ou justificar, que possamos fazer uma autoavaliação para ver se ela realmente não nos cabe. Às vezes a gente só se predispõe a ajudar quem está na dor, mas a gente não se alegra com a alegria do outro. E se a pessoa está muito feliz, a gente diz assim, cuidado, viu? Que depois da alegria vem a tristeza. Que absurdo, né? Porque quando você agride, grita, que você entra nesse nível de discussão, tu acaba com o corpo nesse momento. O nosso corpo, ele é todo interligado, todo. Nós temos neurônios que interligam todo o nosso corpo, da pontinha do pé até o último fio do cabelo. Então, tudo que eu penso, a energia do pensamento, ela vai atuar sobre todo o meu organismo.
Quantas enfermidades nós não adquirimos por fundo emocional? Às vezes a pessoa faz exercício, faz controle alimentar, então se preocupa muito com essa parte material, mas esquece da parte emocional, que vai interferir tanto quanto e vai fazer um estrago tanto quanto. Então, quando a gente grita, que a gente berra, que a gente entra naquele grau de estresse, se nós pudéssemos naquele momento entrar numa tomografia computadorizada, a gente ia ver o estrago que estava no nosso organismo. Da mesma forma, quando a gente está em posse do amor, em posse do auxílio, da assistência, da paciência, a gente também libera, mas já são o quê? Já são hormônios que nos fazem bem. Energia que nos faz bem. O espiritismo, ele não veio para curar corpo. Curar corpo é enxugar gelo. O espiritismo veio para curar a alma. Aí você vai dizer, mas tia, Jesus curou. Curou para que o identificasse como o Messias. Ele estava cumprindo, ele disse, eu vim para cumprir a lei. Ele estava cumprindo o que estava escrito no Antigo Testamento relacionado à vinda do Messias. Então ele fez tudo como os profetas escreveram, para que pudesse o identificar. Então era para isso, não era para salvar a vida de ninguém, porque por mais que ele tenha levantado Lázaro do sepulcro, Lázaro morreu. Todas aquelas curas que Jesus fez, aquelas pessoas morreram. Então isso era um recurso para que pudessem identificar Jesus como o Messias. E muitos daqueles que Jesus curou faziam parte do processo e reencarnaram para isso. Reencarnaram, trouxeram uma enfermidade para que ao encontrar com Jesus curassem. Não era nem processos expiatórios. A gente percebe que algumas curas de Jesus ele realizava, ou seja, são aquelas enfermidades que a pessoa adquire numa existência pelo mau uso, pela falta de cuidado com o corpo. E aí Jesus curava e dizia assim, ó, vá, não tornes a pecar, não tornes a errar, para que não te aconteça algo pior. Quantas vezes a gente faz uma cirurgia de uma enfermidade e essa enfermidade volta? Quantas pessoas fazem a cirurgia do câncer, ele cura, a pessoa vai e abre câncer em outro local? Por isso que o anjo está aqui advertindo, é necessário que haja uma mudança íntima. Se não houver, a gente vai continuar adoecendo o corpo. Mas às vezes a gente tem uma alimentação adequada, realizamos exercícios físicos, mas em compensação temos um pensamento totalmente adoecido, comportamentos muito agressivos. Então isso acaba realmente adoecendo o corpo. Então é um conjunto. Eu preciso cuidar do uniforme? Preciso, mas eu também preciso educar a mente. Já é comprovado, as pessoas que fazem o bem, as pessoas que cultivam o bem, as pessoas que realizam o bem, elas têm muito mais saúde. Por quê? Porque o movimento do amor, o movimento do bem, isso faz muito bem. Então, todas as lições que o nosso Senhor Jesus nos ensinou e ainda nos ensina, é para que possamos ter um caminho de felicidade, inclusive de saúde. A gente deveria realmente solicitar do Pai que nos dê força para passar pelas dificuldades, nos dê força para a convivência do dia a dia. Isso sim deveria fazer parte da nossa oração. O corpo é perecível, a alma é imortal, porque ela teve começo, logo ela não pode ser eterna. Eterno só Deus. Quantas enfermidades nós vamos construindo e quando ela estoura, ela já está num tamanho bem feio. Quantas úlceras, quantos aneurismas, quantos câncer, por conta dos nossos comportamentos emocionais. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho.
Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.